Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre metais não ferrosos usados na construção civil. Como eu já disse em outra aula, existem os metais ferrosos, que tem ferro na sua composição, e os metais não ferrosos, tá? Então aqui está uma lista dos principais metais não ferrosos que a gente pode utilizar na construção civil, que são alumínio, cobre, chumbo, estanho, latão, titânio e zinco. Quando a gente usa metal não ferroso, normalmente não é por conta de querer maior resistência mecânica, como em outras indústrias, como por exemplo aquelas que usam titânio, alguma liga de titânio. Normalmente na engenharia civil a gente usa o metal não ferroso quando a gente quer uma dessas propriedades específicas que ela seja melhor do que a do aço, né? Que é, por exemplo, condutividade elétrica maior. O aço conduz eletricidade? Sim. Mas para ser o condutor, o fio elétrico, o cobre conduz muito melhor, com muito menos perda. Tá? Ou alta condutividade térmica, ou grande resistência à corrosão eletrolítica, né? Elétrica, ou quando a gente quer menor densidade. Né? Quais são as desvantagens da gente aplicar metal não ferroso? Normalmente ele é mais caro do que o aço, do que o ferro fundido. E a resistência mecânica, a maioria das vezes, é menor, tá? Ou equivalente, então não compensa pela resistência mecânica. Então aqui a lista dos não ferrosos que a gente usa, talvez o que a gente mais aplique seja o alumínio. Né? O alumínio a gente pode usar ele tanto em janela, né, nos caixilhos, né, quanto em porta, como essa porta-balcão da direita aí, onde ele fica até mesmo exposto. Né? No caso dessa imagem da esquerda em preto, né, é uma imagem cortada de uma janela de alumínio. É uma janela onde o alumínio fica exposto também, com uma pintura eletrolítica, tá vendo? Uma pintura preta eletrolítica, né? De uma janela de vidro duplo, né? Tá vendo que dentro ela tem uma geometria tal para aumentar a rigidez do material e ele ter mais resistência. Ou como essa janela do meio, que é uma janela revestida em PVC, mas é uma janela que a alma dela ela é de alumínio, como essa da esquerda. Como se fosse essa janela da esquerda, só que o revestimento final dela é de PVC. Então são principais aplicações de alumínio. Né? Existe alumínio também usado estruturalmente, em treliças principalmente. A gente tem em Aracaju um caso que ficou famoso, que foi a última reforma do aeroporto, na ampliação. Foi feita toda uma estrutura metálica em aço, só que ele, como eram perfis redondos, ele começou a sofrer corrosão de dentro para fora, né? E o aeroporto fica muito próximo da praia. Então, uma aplicação melhor seria, por exemplo, estruturas treliçadas de alumínio. Tá? Outro tipo de aplicação de alumínio são placas de revestimento de fachada. Tá vendo esse prédio? Ele tem as janelas de vidro, mas tudo que você está vendo em cinza, vermelho, preto, são placas de alumínio, né, que revestem a estrutura do prédio. Tá? Esse é um prédio da faculdade que eu trabalhava, lá em São Bernardo do Campo. A gente usa alumínio também para telhas, né, para cobertura. Então ele vai ter tipo impermeabilidade, né? Na verdade, estanqueidade muito boa, porque não vai passar água pelo metal. Tem a questão do metal ser um grande condutor de calor, então ele não vai ser um bom material para isolar do calor, mas para isso tem soluções como essa telha sanduíche aí, tá vendo? Ó? Que dentro de duas placas de alumínio a gente coloca uma placa de isopor para ter melhor isolamento térmico. Já vem pronta, tá? Não é feito esse sanduíche na obra, é vendido desse jeito. Outro metal, talvez seja o segundo, né, que a gente mais utiliza, é o cobre. A gente utiliza principalmente como condutor de eletricidade, os fios de cobre. Você já deve ter visto alguma notícia sobre roubo de cobre, né, porque cobre é muito fácil reciclar. Então, é muito comum roubar o cobre para vender para indústrias que fazem a reciclagem. Né? Existe uma aplicação muito menor no Brasil, maior em países que neva, que faz telhados muito inclinados, que é como telha. Em São Paulo, a Catedral da Sé, a telha é de cobre, né? Aqui é um telhado de cobre novinho, então tem a cor do cobre ainda, mas arquitetonicamente o efeito desejado é quando ele envelhece, que ele fica mais verde, né? Esverdeado. Ainda existe tubulações de água quente feita de cobre, embora a maior parte hoje em dia é feita já de um PVC, que é o CPVC, né? Que é um PVC que resiste a altas temperaturas, mas ainda existem... Você pode fazer tubulação de água quente de cobre. A gente usa também muita ferragem de caixilho de metal, e aí a gente usa uma liga de cobre muito utilizada, que é o latão. Essa é uma imagem de uma dobradiça de latão. Tá? Mas existem outras ligas de cobre, tá? O bronze, o duralumínio, que é um alumínio que tem maior resistência mecânica, né, para fazer as peças estruturais. Todos esses três são ligas que vão cobre na sua composição.
E por último, né, dos materiais não ferrosos que a gente usa na engenharia civil, eu apresento para vocês aqui o zinco. O zinco ele é utilizado não na sua forma uma peça cujo metal único é o zinco. Não, ele é utilizado como um tratamento superficial do aço para evitar aumentar a durabilidade do aço. Tem gente que chama de zincagem, porque é feito com zinco, né? Mas na verdade o processo chama galvanização. Então quando a gente fala aço galvanizado, é que ele sofreu um banho, tá vendo? Que são peças que são mergulhadas no zinco em alta temperatura, que ele está líquido, e aí depois ele é tirado, resfria, solidifica, formando essa camada de sacrifício, vamos dizer assim. Porque a camada de zinco é ela que vai corroendo com o tempo, né? E isso faz com que o aço, né, o metal ferroso que está por baixo, não sofra essa oxidação e corrosão com o tempo.